Em outubro de 1993, acontecia a primeira edição do K1 Illusion, um torneio que funcionava nas regras do Karate Seido Kaikan, mas ele tinha um diferencial. Faixas pretas de outras artes marciais também eram convidados pela organização para participar da disputa pela cobiçada premiação. Nessa noite, um dos participantes era o lendário tailandês Changpoek Kyatsongrit, que ficaria diante de um novo desafio, um respeitado faixa preta de taekwondo da época, japonês Shin Ushikori. Esse foi um dos primeiros combates televisionados entre o Muay Thai e o taekwondo. Logo no primeiro contato, uma ferramenta poderosa do Muay Thai se faz presente, e ela daria a tônica do segmento do combate. Os agarrões seguidos de chutes baixos, que tiravam completamente a base do japonês. Shin sorri sem graça e reclama com o juiz de um suposto soco ilegal em seu rosto. Nos minutos seguintes, outro fato também salta os olhos: a diferença gritante na potência dos chutes, mesmo que ambos tenham praticamente o mesmo peso. Faltando poucos minutos para o fim do combate, a frustração no semblante do japonês é evidente. Nenhuma de suas técnicas eram pares para o afiado Muay Thai do tailandês. De abril de 1993. Nessa data acontecia o primeiro Grand Prix oficial da história do K1. Os organizadores percorreram o mundo atrás dos melhores strikers em atividade. Foram 8 nomes selecionados, entre eles figuras já conhecidas, como o norte-americano Maurice Smith, tailandês Changpoek Kyatsongrit, mas para o público, 2 jovens atletas holandeses eram os grandes destaques: Peter Aerts e Ernesto Russo. Ernesto, entretanto, era o mais experiente de todos. Mesmo tendo apenas 26 anos de idade, ele já somava naquele período incríveis 35 vitórias em seu cartel. Um dos últimos nomes selecionados para o torneio foi o croata veterano Branko Cicatic. No alto de seus 38 anos, ele possuía um estilo mais voltado ao boxe, com 19 vitórias e 5 derrotas em seu cartel. Mas devido à sua idade já avançada comparado aos demais, nem de longe ele era considerado o favorito da noite. A primeira luta da chave, Branko ficaria diante de Changpoek Kyatsongrit, um dos pioneiros em representar o Muay Thai em eventos estrangeiros. O croata estreou com um belo cartão de visitas, nocauteando o tailandês no primeiro round e avançando para as semifinais.
Na outra chave, Ernesto e Arts disputavam as quartas de finais e fizeram uma luta dura, mas a técnica de Rus prevaleceu, levando a primeira vitória na decisão. Nas semifinais, Branco ficaria agora diante de Masaki Satake, um experiente karateka japonês. Combate mais estudado já no final do terceiro round, quando parecia que a luta iria para as mãos dos juízes, Branco tira da cartola um cruzado certeiro que derruba o japonês, garantindo sua vaga na grande final. Do outro lado da chave, um cenário parecido, uma luta disputada entre Rus e Maurice Smith. Combate tenso com bons momentos para ambos os lutadores. Faltando poucos segundos para o término do combate, Ernesto mostra toda a sua genialidade. シカティック選手とホースの選手の呼びしかあまりなかったんですけども、そうですね、わけでありますが、そのスミスが今のサンザマンの気が気じゃない。左のハイキック、ナイスプレー、モーリス・スミスがダウン。日本、なんという男でしょうか。A final estava formada, um jovem gênio do kickboxing contra um duríssimo veterano. O resultado chocaria o público japonês. 決勝戦は10カウントで決まるということになります。もちろん一つのラウンド、いよいよ決勝戦。今アムステルダムの大会でこの2人は19年10月、はい、10月です、はい、その時にしかしアーネスト・フォーストの左ハイキックですね。カブがすごいですね、はいCom um direto devastador, Branco Sikatic nocauteia o gênio holandês no primeiro round e, beirando os seus 39 anos, se sagra o primeiro campeão da história do K1. Um fato interessante é que nessa noite ele estabeleceu uma marca que até hoje não foi batida por ninguém. Foi o lutador mais velho a vencer um Grand Prix. I'm so happy. Thank you very much, Tokyo. I'm back now with my father and my coach. Ele retomaria sua carreira migrando para as competições de Karatê Seido Kaikan, vertente mais agressiva da modalidade. Entre 1992 e 1994, foi o atleta mais vitorioso dessa modalidade, vencendo 13 das 14 lutas que fez. Em 1995, ele passa a se dedicar exclusivamente ao circuito do gigante K1, agora pelas regras do kickboxing, onde se testou contra os melhores atletas de luta em pé do mundo.
em 1997, na emblemática edição K1 Dream. Ele ficaria novamente cara a cara contra um velho conhecido, Francisco Filho. Essa seria a primeira luta do brasileiro na organização. Nos bastidores, a expressão de preocupação é nítida no rosto de Hug e provavelmente passava em sua cabeça um filme do nocaute mais duro que já havia sofrido. Exatos 6 anos depois, ambos bem mais experientes entravam novamente em rota de colisão.フランシスコ・フィディオのこの段の王者アンディが迎え撃つ形になります。さあゴングが鳴りました。フランシスコ・フィディオ対あとですね、フィルアンディがスイスのカラーで、フィルがブラジルカラー。アンディサイド森井アナウンサーのリポートですが、なるほど、今日はサウスポーの方がいいですね。フランコシカティックやった時も、まだEm dezembro de 1999, durante as quartas de final do K1 World GP, dois velhos conhecidos se reencontravam no ringue, o holandês Peter Aerts e o francês Jerome Le Banner. 4 anos atrás, em 1995, Aerts nocauteava pela primeira vez o francês. Em 1997, mais um encontro, onde novamente ele era nocauteado no primeiro round. No terceiro encontro, Aerts vinha de uma sequência de 10 vitórias, e no soar do gongo, parecia que assistiríamos um replay das lutas anteriores. O holandês encaixa um high kick limpo, que deixa Le Banner completamente desnorteado. Aerts já levantava os braços e via mais uma vitória diante de seus olhos, se não fosse por uma recuperação surpreendente do francês, que chocaria o público naquela noite. Em abril de 2006, acontecia em Las Vegas uma edição especial do K1 World GP. Khalid Ahab e Gary Goodridge se enfrentavam na grande final. Goodridge estava em uma noite inspirada. Há poucas horas atrás, havia vencido seus dois oponentes anteriores por nocaute, e logo no início da luta parecia que esse também seria o destino do marroquino. Parecia que a vitória era iminente. No terceiro, Goodridge bota o pé no acelerador e sentia que era o momento de liquidar a fatura. Mas nessa hora, lembramos que, em uma luta de pesos pesados, basta uma mão entrar para tudo acabar. Em junho de 2013, durante a 9ª edição do Glory, Tyrone Spong e Michael Dutch protagonizaram o episódio que ficou conhecido como o minuto mais insano da história do kickboxing. Ambos eram conhecidos pelo poder de nocaute e pela extrema agressividade em suas lutas, e na encarada dava pra ver que aquele combate ia pegar fogo. Nos primeiros 5 segundos, Dutch encaixa uma bomba que deixa Spong completamente sem rumo.
Porém, o mais incrível foi o que aconteceu logo em seguida, uma das reviravoltas mais incríveis e rápidas já vistas nesse esporte. Pra quem acompanhou o último vídeo aqui do canal sobre o nosso digníssimo Glauber Feitosa, sabe que o cara tinha um dos chutes mais traiçoeiros já vistos no evento. O canadense Gary Goodrich, que vinha embalado de uma boa sequência de 4 vitórias em 5 lutas, conheceria a potência dos chutes do brasileiro de uma forma não muito agradável. O fato aconteceu em 30 de abril de 2005, durante a final da edição especial do Grand Prix daquele ano. Ainda nos primeiros minutos do round 1, Glauber encaixou um chute frontal certeiro na boca de Goodrich, que de imediato cuspiria seus dentes da frente. Ele ainda lançou um sorriso banguela ali, meio sem jeito, como se não tivesse ligado muito para aquilo. Em abril de 1997, durante a edição K1 Braves, 2 titãs entravam em rota de colisão. O sul-africano Mike Bernardo, conhecido por suas mãos pesadas, ficaria diante do holandês Ernesto Russo, um dos maiores campeões em toda a história do evento. E meus amigos, essa luta foi repleta de reviravoltas. No segundo round, Bernardo aplica um diretaço que resulta em um duro knockdown no holandês. Mesmo abalado, Ernesto consegue se recuperar, passa a investir nos seus famosos e temidos low kicks. A estratégia funciona e aos poucos o sul-africano vai dando os primeiros sinais de que suas pernas não iriam aguentar por muito tempo. Mesmo assim, ele também demonstrava que não iria se entregar tão fácil. Voltou a trazer perigo para a Rússia. Partindo pro tudo ou nada, ele acaba se expondo e o holandês põe na mesa toda a sua genialidade. Serkan Yilmaz foi um prodígio do taekwondo em seu país. Vencendo inúmeros torneios juvenis, aos 16 anos, ele faria suas primeiras aparições nas regras do kickboxing. No final da década de 90, ele conseguiu um feito impressionante. Foi campeão nacional de kickboxing e wushu, disputando os circuitos de ambas as modalidades simultaneamente. Em 2003, os seus feitos lhe renderam um convite para participar do K1 no Japão. Mesmo somando um recorde irregular, o seu estilo exótico e imprevisível caiu nas graças do público, proporcionando um show à parte em cada luta.
Vamos começar essa lista com uma das maiores zebras da história do evento. O primeiro capítulo desse imbróglio se deu em 5 de outubro de 2002, durante a primeira fase do disputado World Grand Prix, que acontecia ao final de cada ano. De um lado tínhamos Ernesto Russo, que naquela altura já era uma lenda do kickboxing, extremamente técnico e já carregando 3 títulos do GP em seu currículo. De outro lado, tínhamos Bob Sapp, um ex-jogador de futebol americano ainda inexperiente que estaria se aventurando em sua terceira luta profissional na modalidade, sendo as outras duas uma derrota e uma vitória. Tudo indicava que seria uma luta fácil para um ex-campeão, certo? Errado. Tendo basicamente o seu tamanho ao seu favor, Bob Sapp simplesmente chocou a todos, vencendo o até então maior campeão da história do K1, com um nocaute técnico aos 3 minutos do primeiro round. De fato, aquilo se tornou uma mancha na carreira do holandês, que foi bombardeado nas entrevistas pós-luta. Como o campeão recordista do evento perde para um novato. Ele chegou até a dar algumas explicações, entre elas que não estaria muito bem de saúde na data da luta. Mas você certamente já ouviu aquele ditado: um raio nunca cai 2 vezes no mesmo lugar, certo? Errado. Os dirigentes marcaram uma revanche que aconteceu apenas 2 meses depois da primeira luta. E adivinha, Bob Sapp venceu novamente, dessa vez por nocaute técnico no segundo round. O mais curioso de toda essa história é que Rússia, apesar desse episódio, seguiu com uma carreira vitoriosa, inclusive ganhando o GP daquele ano, ao ser encaixado como substituto na semifinal. Venceria Ray Sefo e Jeremy Lebanier, se tornando pela 4ª vez campeão e recordista absoluto do evento. Já Bob Sapp, dali em diante, apesar de ainda somar mais algumas vitórias, acabou não prosperando muito, chegando a 4 derrotas consecutivas nos anos subsequentes.